Esse horário é excelente. Dá tempo de chegar em casa, fazer janta, jantar, tomar banho. É. Que bom. Graças a Deus. Vai. Que bom. Todo mundo aí teve uma boa semana, um bom final de semana. Graças a Deus. Correria, mas na bênção. Olha aí. Bom, já adiantando vocês que já chegaram, dê uma estudada no questionário, estudem, leiam, vocês já receberam aí o gabarito. Deem uma olhada, porque fica bom para vocês. Pois é, mas eu estou achando essas respostas extremamente enormes, muito grande as respostas. Geralmente não usa essas grandes, não. É mais para você estudar mesmo e geralmente o questionário vai ser perguntas mais objetivas. Quando E for o a questionário, ele é a múltipla escolha ou... Não, o questionário que você tem, vocês receberam um gabarito com as respostas dele, já para estudando para a prova que vai ser no final Dia da, 27, do mês, a última segunda. Uma vez que vocês estudam, o pastor deve elaborar uma prova que seja, aí, sei lá, 3, 4 perguntas, 5, e não sei qual o critério que ele vai usar, se múltipla escolha, se certo ou errado, se... mas... Ele usa, assim, se é questionário, ele vai usar como questionário, assim eles têm feito, né? Ok. Então, a gente vai estudar as perguntas e as respostas, e são dessas perguntas, ele tira lá o tanto que ele tem que tirar e faz as mesmas perguntas. Ah, entendi. Ok. Ok. Mas o importante é que estudem de qualquer que seja o que vier Yes! aí. E vai ser tranquilo, né? Ele geralmente traz para vocês uma coisa bem a nível do que vocês estão estudando, nada que vai... Ninguém precisa se assustar com o gabarito de prova, não, gente. Podem dormir tranquilo, que não dá para perder o sono, não. Mas tem que estudar, tá? Não, Com certeza. estudar já é o que vocês estão fazendo, já faz parte do curso. Agora, estou dizendo assim, não percam noite de sono por preocupado com a prova, né? Se estudarem bem, vão ter um retorno certamente significativo na vida, na questão da elaboração da prova, ou seja, na resposta da prova. Maravilha! Boa noite a todos. Boa noite. Eu estou lendo o livro do pastor Hernanes Dias Lopes, pastor, aquele que o senhor recomendou. Estou gostando muito. Panorama, né, da história da cristã. Importante, você vai ter um resumo assim bem legal Ele que começa desde o... E ele é bem didático, né? Muito bom, estou gostando. Isso aí. Libra. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Paz, boa noite. Boa noite, Priscila. Isto, Deus abençoe. Vamos aí. A igreja medieval. Então, hoje nós estamos com a igreja
Medieval. Yeah. A igreja na Idade Média. Maravilha. Bom, pelo que eu estou vendo, mais 1 minuto ou 2 a gente começar a nossa aula e pronto. E aí, Lucas Meirelles, tudo bem por aí? Você não dá bem nem uma boa noite para as meninas aí, rapaz? Que aí só você de homem, eu e você aqui de homem na sala, rapaz. A boca não está deixando. A boca não está deixando, não. O negócio está bom demais. Que é isso? O Lucas é a primeira aula dele? Não, né? Olha. Não sei. Não, eu não lembro dele, não. Você estava nas anteriores, Lucas? É porque essas 2 últimas aulas eu não consegui participar por causa do meu trabalho. Ah, ok. Não estava, não. Mas eu já sou bem antigo já no curso. Ah, tá. Eu acho que eu é que sou a novinha aqui, da turma. Não na idade. Eu devo ser a mais velha, but... Você está estocando ela lá? Não. Agora, vem no jardim. E aí, já tem algum frio por aí na região de vocês? Neve? Como é que está aí? Já Neve um pouquinho só aqui, só um pouco aqui, não muito. Estudando você atrás de você. Viram a branquinha esse final de semana, né? Yes. Então, parece que todo mundo aí é da região aqui da New England, né? Que é mais longe aí que será? Não, acho que tem irmãos aí que é de Connecticut, de... New England. Connecticut deve ter nevado também, ué. No Connecticut é New England area. Yeah, that's true. Yeah, that's true. Esqueci. I'm sorry. Nova York, New Jersey. Yeah, Nova York, New Jersey, Connecticut, Yeah. New Hampshire. Yeah, that's true. É isso aí. Bom, gente, a última aula nós terminamos com as perseguições imperiais e os mártires. Estamos começando mais uma aula, já estamos gravando. A Academia Bereia abre essa aula via Zoom para os alunos do curso médio em Teologia. Esse é o terceiro tempo, ou seja, a terceira parte da aula sobre história da igreja. Então, vamos dar uma fechada aí nesses microfones, que tem gente aí... Esqueceram aí que estão na sala de aula. Vamos dar um jeito aí nesses microfones, quem puder, para não... né? Quem puder falar, depois você abre aí, que se quiser falar, abre o microfone. Academia Bereia, pastor Luiz Prestes, nós queremos aqui dar abertura a essa classe de hoje, continuando História da Igreja. Então, bem-vindo todos os que já chegaram e aqueles que vão chegar depois. Eu estou aqui administrando a entrada também dos alunos, ao mesmo tempo que vamos dar uma rápida visão aqui do que nós vimos. Nós vimos semana passada, terminando as questões da igreja nas perseguições imperiais, do ano 100 ao ano 313. A irmã Lucy pode fechar esse microfone um pouquinho, que está interferindo um pouquinho com a gente aqui. Desculpa. Sem problema. Querendo conversar, levanta a mão, abre o microfone e a gente deixa a sua parte dentro da aula. Nas perseguições imperiais, nós observamos que foram vários motivos das perseguições, né? Você vai ver lá na sua apostila e na aula gravada que todos aqueles motivos eram, infelizmente, por conta do contrário que era a fé cristã. A fé cristã era contrária a tudo que o Império Romano fazia, pregava, se comportava, né?
Então, só dava resultado perseguição, né? E depois de todos esses motivos de perseguições, nós falamos sobre os perseguidores, os imperadores que perseguiram o império, dentro do Império Romano, a igreja, né? Que foi Trajano, Adriano, falamos sobre Marco Aurélio, trabalhamos também com o imperador Severo e Décio, Valeriano. Depois falamos sobre mais um imperador que foi Galeus, que favoreceu os cristãos por um pouco de tempo, mas em seguida a ele veio o imperador Diocleciano, que estava aí já prestes a terminar o período das grandes perseguições. Nesse tempo do imperador Diocleciano, que foi do 305 ao ano 310 depois de Cristo, ele só, dentro desses 5 anos que ele estava reinando, como imperador, ele criou uma série de decretos, ou seja, de editos, né? Não foram de todo, o que eu diria assim, claro que a tentativa maior parece que foi a última cartada para destruir a igreja, né? Então ele mandou destruir todas as Bíblias, se tivesse algum templo construído de cristãos, fossem destruídos também, preso os líderes. Foi uma perseguição muito extrema, uma coisa assim foi forte, né? E o povo de Deus, a igreja, resistiu àquela perseguição ali no governo do imperador Diocleciano, né? Dito isso, ele ainda ordenou o fim de todas as reuniões cristãs. Qualquer que fosse a reunião, em qualquer lugar que tivesse, era decretado perseguição, confisco dos bens desse pessoal, inclusive das terras, casa, propriedades, tudo que tivesse, e eram punidos, né? Aí alguns com sentença de morte. Quando Diocleciano estava no seu governo, veio em seguida, ele só durou até o 310, em seguida surgiu um perseguidor chamado Galério Maximiano, né? E ele assumiu no 311 depois de Cristo. Esse camarada, ele já entendeu que perseguir os crentes não ia dar um bom resultado. O que foi que ele fez? Ele resolveu criar uma tolerância, né? E criou uma espécie de tolerância para o cristianismo. Então, aquele auge de perseguição tão doloroso, tão sofrida que os cristãos estavam vivendo, veio o Galério Maximiano e trouxe o chamado Edito de Tolerância, né? Que trata-se de um decreto de indulgência, pelo qual as perseguições cessaram, pararam, né? Porque estava demais, estava horrível, estava uma coisa, eram mortes constantes, era sofrimento para muitas famílias. E lembra-se do que eu falei na última aula, a igreja estava enorme, e quanto mais causava perseguição, mais eles cresciam. Então, estava sendo até um prejuízo para a população de Roma, porque havia muitos confrontos, haviam muitas dores, né, com separação de famílias, de filhos, pais, e aquela situação dolorosa demais da conta. Mas, nesse período, eu sugeri para vocês ler o livro chamado Catacumbas de Roma. Ali você vai ter um resumo de todas essas atrocidades feitas pelo Diocleciano e que foi promulgada pelo Maximiano, né? Alguma pergunta ficou da aula passada para essa, que eu também falei sobre os mártires, né? Tivemos Inácio como mártir, tivemos Policarpo, depois falamos sobre Pápias, né? Que foi um outro mártir desse período de perseguição, Justino, o mártir, tivemos Irineu,
Orígenes, Tertuliano, Eusébio, João Crisóstomo, Jerônimo, Agostinho, Celsus, Porfírio foram alguns dos mártires desse chamado período da Igreja Imperial, das perseguições e entrando dentro do período da Igreja Imperial, né? Por mais que causassem a perseguição, os cristãos cresciam, se multiplicavam e ninguém conseguia dominar o crescimento daquela igreja. Agora, vamos aqui comigo nos nossos slides de hoje. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para a gente. Olha, não sei se você vai estar vendo aí. Ok. A Igreja Imperial. Está todo mundo vendo os slides? Só dá um gesto assim com a mão, que eu sei que você está aí. É isso. Aqui nós vamos encontrar, né, na chamada Igreja Imperial, o que nós chamamos de o Edito de Constantino, que após Maximiano, nós temos Constantino. Ele aparece na história, né, como aquele que vem trazendo justamente os benefícios que a igreja recebeu no ano 313 até o ano 476, que foi esse período da queda de Roma. Constantino é esse personagem que aparece na história da igreja como sendo o cara que trouxe as melhores reformas para a igreja, né? Assim como Diocleciano foi o último que trouxe a maior atrocidade, as maiores perseguição para a vida da igreja, o castigo para a igreja, né? Veio em seguida o Constantino para trazer a paz e trazer muita tranquilidade para a vida da igreja. Só que Constantino, antes de assumir, ele tinha que disputar esse lugar com outros imperadores ou com tendências a imperadores que estavam dentro do império, né? Que os dois rivais, né, estavam ali de Diocleciano, estavam ali o Magêncio e o Constantino. O Constantino, segundo a história, recebeu uma visão, né? E nessa visão ele afirmou ter visto no céu uma cruz luminosa com os seguintes dizeres, né? Por este sinal vencerás, né? E aí Constantino ordenou que os seus soldados empregassem para a batalha o símbolo, que era um X e um P, né? Com esse símbolo que ele partiu para a batalha, ele realmente alcançou uma vitória tremenda, né? E nessa batalha travada ali no Monte Milvio, Constantino venceu o exército de Magêncio e este morreu afogado, caindo nas águas do rio. Após essa vitória, Constantino fez aliança com Licínio e, em 311, ele iniciou no início do século III, Galêncio assinou o Edito de Tolerância. Como o Edito de Tolerância foi assinado, na posse, ou seja, quando Constantino assumiu esse governo de imperador, ele aceitou esse edito, né? Ou seja, aceitou o que tinha sido feito pelo seu sucessor, o Galério, melhor dizendo. Olha bem, estamos falando de história. História é muito detalhe. Há muita coisa que a gente não tem como deixar aqui para vocês por conta da dimensão do conteúdo, dimensão da história. Isso, por exemplo, a Rosana, que está lendo o livro que ela falou, né, no início da aula, vai ver muitos detalhes que não tem como dar para ver na aula. Por quê? Porque a aula é um resumo.
daquilo que a gente está fazendo em 4 ou 5 encontros de 1h30 aproximadamente. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós vamos avançando nesse contexto aqui de conhecimento como eu diria, da história, né? Deixa eu fechar aqui esse slide para a gente seguir aqui em frente. Bom, uma vez que Constantino assumiu o império, gente, ele trouxe várias reformas para a vida da igreja. E, segundo o que a gente pode entender para a época, foram reformas boas, foram reformas que beneficiaram as famílias, os crentes, que trouxeram a estrutura de vida para aquele pessoal que estava em sofrimento por anos, aliás, por décadas, né? Então, o edito que Constantino concordou, feito por Galério, ele foi assinado, chamado Edito de Milão. Ele trouxe tantos benefícios que, com os benefícios, vieram as consequências negativas, né? Não é que os benefícios foram ruins de todo, é que o uso deles, o mau emprego deles, a forma como eles foram usados, essas normas, esses novos decretos, trouxeram consequências também negativas, como, por exemplo, os benefícios onde os templos todos foram restaurados, todas as igrejas dos crentes que haviam sido perseguidas passaram agora a serem restauradas, né? Em todo o império, né? Os templos pagãos eram mantidos pelo Estado. Agora passaram a ser mantidos os templos da igreja. Ou seja, o Estado começou a manter toda a estrutura da vida da igreja. As perseguições acabaram, a crucificação foi abolida. Gente, aquelas mortes de cruz, gente que era queimada viva, todas aquelas atrocidades das famílias sendo jogadas às feras, foi abolida, né? O infanticídio foi reprimido, as lutas de gladiadores, vocês sabem, quem já assistiu o filme dessa época, luta de gladiadores eram muito comuns naquela época, mas para espetáculo humano também foi abolido dentro desse decreto, desse edito, né? Mas, né, apesar de todas essas questões boas, vieram as negativas. Não sei se, olhando por esse lado, uma das coisas interessantes é que a igreja chegou agora a perseguir aqueles que eram os pagãos. Aqueles que eram perseguidos passaram a se tornar perseguidores. Você já imaginou isso? A igreja chegou ao ponto de que se tornou tão poderosa, apoiada pelo Estado, que ela começou agora a perseguir aqueles pagãos, aquelas pessoas que perseguiam eles nessa época. Então, inverteram valores, né? E todos queriam ser membros da igreja, né? Ou quase todos. Por quê? Porque agora, ora, tem um imperador cristão, um cara que agora é o maior do Império Romano, como líder do império. Quem é que não queria estar de bem com o governador, com os seus políticos, né? Então, muita gente aderiu à fé, muita gente entrou para dentro da igreja, mas nem todos eram convertidos. Nem todos tinham experiência de salvação. E isso foi um perigo para a vida da igreja, porque aumentou muito, a igreja praticamente se tornou a igreja oficial do império, porém, vem a consequência, que foi todo esse pessoal que começou a chegar para dentro da igreja, começou a trazer também costumes pagãos, começou a trazer parte da sua cultura, começou a trazer parte dos seus cultos. E aí,
a igreja começou a ter uma influência negativa por parte das pessoas que entraram dentro dela só por comodismo, só para estar numa linha de conforto, só para usufruir dos benefícios da igreja. Gente, é claro que isso enfraqueceu a vida espiritual da igreja. Aos poucos, as festas pagãs, né, tiveram os seus lugares dentro da igreja. Aos poucos, começaram a surgir as heresias, começaram a surgir os ensinos errados, começaram a surgir os desvios dentro da igreja. Por quê? Porque um monte de gente dentro da igreja que não era verdadeiramente salva, que não era verdadeiramente crente, só trouxe consequências negativas para dentro da igreja. Além do que, as imagens dos mártires começaram a aparecer nos templos como objetivo de relevância, ou seja, esses santos que a gente vê hoje nas paredes das igrejas católicas e de outras igrejas, começaram a partir desse período do Império de Constantino, né? Começaram a adorar essas pessoas, a torná-las santos, por isso que se chama santo fulano, santo cicrano, santo isso, né? Na Bíblia, a gente entende que todos são santos em Cristo, aqueles que vivem a fé cristã. Porém, na Igreja Católica existem santos específicos em seus paredes e que fazem parte da sua história. No ano 363, todos os governadores professaram o cristianismo, ou seja, todas as províncias de Roma, onde tinha governadores, esses camaradas professavam Cristo. Torno a dizer, não que fossem convertidos, não que tivessem uma experiência de novo nascimento, mas por causa dos benefícios que o imperador favorecia para a igreja, né? Aí você diz, isso foi bom? Claro que não. Constantino, ele mandou fazer 500 Bíblias, 50 Bíblias, melhor dizendo, novas Bíblias, para uma cidade que ele mandou construir, chamado Constantinopla. Constantinopla foi construída por ordem de Constantino para ser a capital do império. Constantino achava que Roma estava totalmente idólatra, estava totalmente desviada. Roma perdeu o alvo, perdeu o rumo. Então, na cabeça de Constantino, criar uma cidade chamada uma cidade que sem nada, sem imagens, sem idolatria, na cabeça de Constantino, aquela cidade seria a cidade ideal, como referência da fé cristã. E ele criou a cidade chamada Constantinopla. Grave esse nome aí, ó, Constantinopla. Constantinopla foi essa cidade, ali ele construiu um grande templo, uma grande igreja, né? E mandou confeccionar 50 Bíblias de exemplares bem especial, com encadernação bem especial, e essas Bíblias foram levadas, né, preparadas especialmente para essa igreja, na inauguração desse templo em Constantinopla. Foi Constantino também que trouxe o domingo como um dia de feriado. Gente, o dia que a gente hoje celebra o culto, que a gente prima para ir para a igreja, o nosso serviço cristão, na história da igreja foi o Constantino quem deu esse dia de feriado, né? E olha, foi uma bênção para muitas famílias, inclusive para os escravos, as pessoas que não tinham nem um dia de folga. Esse dia se tornou obrigatório, inclusive até para os escravos, até para os servos, né? Então, diga-se de passagem, pode ter sido uma coisa boa para muita gente. Para outros, aqueles senhores, aqueles
maltratados, maltratores, melhor dizendo, que exploravam demais o trabalho, não gostaram de um dia de folga das pessoas. Por outro lado, teve benefício que as pessoas agora podiam ter o dia de cultuar e, inclusive, os servos, os escravos, podiam também ter o tempo de culto, de ir para a igreja, né? As casas de adoração se tornaram lugares oficiais, não tinham mais medo de perseguição. As reformas que Constantino trouxe dentro desses decretos, né, desses editos, como eu já falei, escravidão, luta de gladiadores, morte de criança, não tinha mais crucificação, tudo isso foi abolido. Olha que diferença esse cristianismo estava vivendo agora. Porém, já no ano 337, aproximadamente, a igreja estava praticamente paganizada, ou seja, a influência do paganismo já estava entrando com força dentro da igreja, influenciando demais a vida cristã, né? Houve muitos conflitos, porque as religiões pagãs se misturando com a fé cristã, o que é que isso dá, gente? Qual é o resultado que isso vai dar? Quando você hoje tem as igrejas misturando gente que é crente como não é crente, esse ecumenismo, não tem consistência, a igreja enfraquece. Não deu outra. A mistura dessas filosofias pagãs, dessas culturas pagãs entrando dentro da igreja, começou a enfraquecer a igreja, né? Mesmo que Constantino construiu a grande cidade, grande parte do império chamado Constantinopla, isso não conseguiu sustentar uma igreja saudável, uma igreja pura. A igreja estava totalmente sendo influenciada pela força do paganismo, daquelas pessoas que entraram dentro dela para tirar proveito, para se beneficiar dos benefícios que o imperador estava concedendo agora a essa nova tempo da vida cristã da igreja, né? Foi aí que começou a surgir os chamados ministros se tornarem padres, né? A palavra padre, que significa pai, né, ou papai, ela começou a surgir nesse período, aproximadamente já, né? Então a gente começa a ouvir os pais, né? Os pais da igreja, os chamados papas, né? E também, no ano 440, já tinha-se o celibato. Foi quando começou a surgir uma das primeiras normas, primeiras heresias, o primeiro erro criado da igreja, o celibato para os que quisessem ser padres, né? Os padres ou os papas não poderiam casar. Estranho isso, porque a Bíblia não tem nada que dá respaldo a isso, mas foi algo que começou a nascer dentro dessa igreja até o ano 440 ao ano 460 depois de Cristo. Na fundação de Constantinopla, né, nós temos aqui a antiga capital do chamada Bizantino, né? Era o Império Bizantino, que essa foi justamente o local onde Constantino construiu o seu grande império, chamado Império... deixa eu explicar essa parte aí que eu faltei com vocês. Nessa questão, o império ficou tão grande que não dava para ter só um imperador. Então, Roma ficou dividido para um lado e Constantinopla ficou dividido em outra parte. Roma ficou dividido em duas partes, né? De tão grande que se tornou esse império, de forma que quando você vê aqui, eu vou mostrar aqui esse mapa, né? Você está
vendo como foi que ficou o império, né? Então, essa foi a situação que o Império Romano ficou, o Ocidente e o Oriente. No Ocidente, tinha Roma como a capital, e no Ocidente, Constantinopla passou a ser a capital. De um lado estava justamente aqui a linha de 2 imperadores, né? Bom lembrar isso aí. Então, você vai agora andar comigo no lado do Império Oriental, ou seja, onde está Constantinopla. Por quê? Porque ali estava se concentrando a maior base, estrutura da vida da igreja cristã, né? Aqui começou do outro lado, do chamado Império Ocidental, as invasões, né? As chamadas invasões germânicas. Nas chamadas invasões germânicas, Roma começou a perder espaço. Os inimigos começaram a dominar algumas partes do Império Romano, de forma que essas tribos germânicas, entrando dentro do Império, começou a enfraquecer o grande Império Romano. Eles começaram a dominar, né? E foi por essa razão, se você olhar nesse mapa, as invasões, onde tem essas listas, essas setas, né? As chamadas invasões, né? Imigrações dos povos chamados povos bárbaros, ou as tribos germânicas, né? Até aí, do 313 ao ano 476, onde muita coisa passou a acontecer desse chamado Grande Império Romano. Alguma pergunta até aí? Só para respirar. Pastor, então, na verdade, a gente pode, assim, em parte, Constantino, ele realmente não se converteu ao cristianismo, né? Ele foi uma pontezinha que ele... Não se pode dizer exatamente isso, por um lado. Por outro lado, por exemplo, não há nada que prove na vida dele, pelo menos de forma geral, genérica, que ele era uma pessoa que tinha costumes pagãos ou que incentivava a igreja a um paganismo, por exemplo. Não tinha isso como, pelo contrário, ele incentivava sempre a igreja no caminho melhor. Ele primou pelo cristianismo saudável durante toda a história que se conhece Constantino. Embora a influência dos seus governadores, por não serem pessoas convertidas, influenciou, sim, o império, né? Porém, não se dá esse crédito a Constantino. Você não vai encontrar ele adorando imagens, não vai encontrar ele criando nenhum tipo de heresia. Você vai encontrar ele numa estabilidade. Ele não se dá para dizer que ele também foi um santo ou qualquer coisa parecida. Mas, por outro lado, também não dá para se dizer que ele não foi um convertido. Então, na minha opinião, isso é minha opinião particular, a história que eu li e tenho procurado, não dá para condená-lo como um não crente. E também não dá para dizer que ele era um 100% padrão de vida cristã. Então, o que fazer com Constantino? É difícil, porque ele é o cara que resolveu parte da história, tipo assim, eu acho que trouxe muita coisa boa, como eu falei lá atrás, a intenção dele era boa, mas, infelizmente, não conseguiu evitar a influência das coisas ruins que entraram na igreja, que não dependeu dele exatamente. Hein, pastor? Eu queria fazer uma pergunta também. Vamos rapidinho. Pode falar, Lucas, depois eu coloco. Não, pode perguntar. Podemos afirmar que, na verdade, Constantino estava fazendo uma jogada política que, de certa forma, beneficiou a igreja, sim? Existe alguma coisa na história que tinha alguém por trás dele, nessa jogada política que mudou todo esse percurso de violência
Podemos afirmar isso, pastor? Existe o que o antecessor dele previu. Tipo assim, não dá para competir com esses crentes, não dá para destruir eles. Então, qual é a melhor forma? Vamos nos aliar a eles. Isso é fato. Só que o fato dele ter aliado-se ao cristianismo, vocês vão ver que eu falei lá atrás, ele teve segundo ele, teve uma visão clara de uma guerra que ele ia enfrentar, e só ele, vencendo essa guerra, poderia conseguir fazer o que ele fez. Então, o que se entende é, ele acreditou que aquela batalha foi dada por Deus, para que ele chegasse a ser o lugar que ele teve no Império. Claro que os benefícios que ele trouxe para o cristianismo foi justamente em prol de questões de paz, de estabilidade. Por que governar um reino que não estava dando certo, só matando, destruindo pessoas? Pode ter sido esse lado aí, juntar o útil ao agradável. Então, a história vai ter essas versões todas. Vai ter quem fale uma coisa e vai ter quem fale outra. Infelizmente, essa história não está definida como uma única história. Tipo assim, foi assim. Não, você vai ter correntes de pensamento que escreveram Constantino vilão, aproveitador, que fez destruir a igreja, que apostatou a igreja e etc. E vai ter uma história onde Constantino foi esse pacificador que tentou, de alguma forma, trazer paz ao governo dele, tanto que ele tinha intenção, no meu entender, que ele criou, na sua imaturidade, uma cidade inteira chamada Constantinopla, para preservar parte do Império Romano de uma divulgação de fé saudável. Então, vamos andar nessas duas linhas e a gente não sabe quem vai estar com a verdade no final. Você vai ler livros que vai pensar as duas coisas. Fala, Lucas. Esse fato de, por exemplo, tem alguns pontos a favor, sim, relacionados a Constantino, e são bem importantes, são bem interessantes, inclusive até mesmo pelo fato daquela perseguição, aquela matança que acontecia relacionada aos cristãos, mas ao mesmo tempo, na contramão, corre também o fato de que, por exemplo, através disso se ramificou de uma certa forma um veio do evangelho, o evangelho acabou se tornando, de certa forma, um evangelho corrompido no coração de algumas pessoas. Eu vejo dessa forma. Por quê? Porque houve uma certa fase em que se tornou deliberadamente obrigatório. Antes era obrigatório você prestar cultos pagãos. Agora, logo mais à frente, depois de tudo isso que Constantino fez, acabou se tornando obrigatório, não por amor, não por graça, você ser obrigado a servir a Cristo. Enquanto que a própria palavra de Deus, ela não determina dessa forma, isso é uma escolha. Tanto que o amar a Cristo, ele é uma escolha, entendeu? Você pode ou não escolher amar a Cristo. A própria palavra de Deus, ela define dessa forma. Então, houve essa questão. Então, acabou se tornando, através disso daí, veio aquela questão que até hoje isso refletiu. Muitas pessoas vão falar que não, muitas pessoas vão negar esse fato, mas esse é um fato que é real. A igreja cristã, hoje, na sua maior parte, ela se tornou mais religiosa do que uma igreja levada mais pelo espiritual. Tanto que a gente vê várias situações onde pessoas que, ao invés de elevar o que Cristo fez, o copo d'água, é o lencinho, é isso, é aquilo. Então, quer dizer, foi através um pouco desse veio que veio acabando se tendo essas outras ramificações dentro da própria igreja cristã, por assim dizer. Como eu estou dizendo, essa é a forma da gente pensar, mas quando os historiadores escrevem a história, eles vão analisar da seguinte forma. Por exemplo, depois da reforma, a gente não tem que culpar Constantino pelo que a igreja é hoje. Não, de forma alguma. Vou dar um exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? A igreja, ela não está
ela tem dificuldade de conviver com a abertura daquilo que é o novo, que é uma contextualização. Então, muitas vezes, sob pressão e sob perseguição, a igreja é mais igreja do que sobre formas de oportunidade que ela tem de expor-se com relação ao contexto que ela está vendo. Ou seja, o mundo de hoje é o mundo da globalização, do liberalismo, de tanta coisa. Então, se a igreja, dentro da... Eu acho que eu falei, não sei se foi nessa... Acho que foi numa das aulas que eu falei, ou foi na outra turma, que a igreja que está dentro da igreja, Lucas, vai ser sempre a igreja que vai ser a remanescente, porque ali, no Império Romano, não deixou de ter uma igreja viva dentro daquele império. Só que a influência do paganismo foi tão grande, e o que eu quero dizer com isso, eu não culparia um camarada, eu culparia justamente a capacidade de que muitos de nós não temos condições de conviver com a realidade das ofertas que são dadas. Vou dar um exemplo prático. Hoje, as igrejas do Brasil, com qualquer saco de cimento, com qualquer telha e qualquer coisa para construir a igreja deles, eles se vendem politicamente. Ou não é assim? Então, não é o problema do Constantino. O que alguns historiadores estão querendo dizer é assim, o Constantino deu isso, mas se a igreja realmente entendesse que a sua fidelidade a Deus é fidelidade, eles não se venderiam, eles não se influenciariam, eles não aceitariam as festas pagãs, eles manteriam princípios, né? Mesmo com toda a liberdade que eles tiveram, eles aproveitariam. Agora, o que ficou tão livre, tão liberdade, é que a força dos imperadores, senadores, políticos, governantes do império entraram dentro da igreja, e aí esse pessoal fez a bagunça, e a coisa, realmente, a igreja teve que renascer lá na Reforma, muito tempo depois, para poder entender que podia ter feito isso bem antes, bem antes. O que eu quero dizer, eles estavam tantos anos de perseguição que eles disseram assim, para que a gente vai comprar outra briga? Para que a gente vai entrar em outra linha de sofrimento? Para que a gente vai comprar... Não sei se é isso, mas é o que alguns historiadores mostram. Há um peso nisso. Uma linha de comodismo, né? Acabou se Com certeza. Nessa parte aí, eles erraram feio. Mas isso até hoje, pastor, isso até hoje, para muitas pessoas é cômodo. Por exemplo, as pessoas não querem virar para uma pessoa. A gente não é porque eu falo para um homossexual, olha, o que você está fazendo é pecado. Não significa que eu não ame ele. Isso. Não significa agora, isso. O que eu não posso... É pecado. O que nós estamos tratando da história é a pessoa do Constantino, a pergunta da Priscila. Então, nessa questão, eu não quero colocar ele como vilão da igreja ser o que ela foi, porque está muito no coração. De forma alguma. A minha pergunta foi pertinente assim, quer dizer, na verdade, ele poderia estar num jogo político de pessoas que poderiam estar ao redor dele. Mas, de qualquer forma, a igreja não parou, a igreja continuou e beneficiou de certa forma. Exato. Porque, às vezes, o grande inimigo da igreja falou assim, não, vamos ser contra. Quer dizer, ele mudou o jogo, entendeu? Estou dizendo o jogo político, e, de certa forma, beneficiou a igreja. Mesmo que aconteceu tudo isso, contribuiu, entende? Contribuiu. Agora, veja qual foi o escape da igreja. A igreja entrou nesse chamado período monarquismo, né? Tentou escapar por outro caminho. Então, surgiram os chamados mosteiros, né? Ou os lugares onde eles começaram a procurar um verdadeiro cristianismo, né? Começaram a sair daquela vida de sociedade, daquela vida de paganismo, e foram para outro extremo. O chamado Antão, fundador desse movimento, né? Ele começou a entender, bom, isso aqui está corrompido, isso aqui está indo para um caminho demais. O que é que eles fizeram? Foram por outro extremo. A Bíblia não manda a gente sair do mundo. A gente manda... Não peço que os tires do mundo, disse Jesus na sua oração, mas que os livre do mal. Ou seja, a graça de Deus não deixou de ser com a igreja. Mas sabe o que foi que eles fizeram? Criaram os mosteiros, criaram os conventos, criaram lugares separados e foram tentar uma vida santa fora
como que se viver santo fosse separado, fosse sair do contexto da guerra, do contexto do combate, da evangelização, da vida cristã. E não é isso que a história continua fazendo. A gente pensa que sair do mundo é o escape. Pelo contrário, é no mundo que a igreja tem que ser luz. É no mundo que a igreja tem que ser sal. É no mundo que a igreja tem que mostrar. O campo missionário da igreja é o mundo, né, pastor? Exatamente. Então, o que acontece? Eles falharam lá, falharam depois da reforma, falharam após os avivamentos, o período dos avivamentos, Wesley, Finney, tantos que a gente vai falar daqui na próxima aula, falharam tudo porque voltaram a uma vida monástica, uma vida de convento, uma vida que acha que santidade era viver dentro de um lugar isolado. Então, criaram-se mosteiros no Oriente e no Ocidente. E aqueles lugares, o pessoal ia para lá, e ali era o lugar onde tinham os santos, como se fossem os caras que tinham a auréola, sei lá, acho que é isso que se chama, na cabecinha, como se fossem eles os melhores do mundo, onde o lugar de confronto era justamente estar pregando, combatendo as heresias e fazendo o que deveria ser feito. Porém, começaram a surgir as heresias. Não ia dar outro jeito. Quais foram as heresias? Começaram a surgir aqui, dá um exemplo aqui das heresias que começaram a vir. Entre elas, começou a surgir o presbítero Ário, né? Trouxe uma heresia tremenda, onde achava que Jesus era superior aos homens, porém inferior a Deus, né? Não era da mesma, não era igual a Deus. Segundo Ário, Jesus era inferior a Deus, né? Aí no Concílio de Nicéia, isso foi banido, claro, não tinha como passar esse tipo de heresia, né? Houve alguns partidos que se levantaram, como o partido de Ário, no Concílio de Nicéia derrotado, o partido de Atanásio, né? Que também defendeu a ideia de que Cristo existiu desde a eternidade como Pai e era da mesma essência que o Pai, embora fosse uma personalidade distinta, né? Ele insistia nessa interpretação porque queria que esse Cristo fosse menor do que ele mesmo afirma ser, ele não deveria ser salvador dos homens. Segundo Anastácio, o relacionamento entre pai e filho tinha muita importância na questão da salvação eterna do homem. Então, isso é importante, esses defensores. Teve o partido de Eusébio, de Cesareia, que era o maior partido erudito daquela época, que também surgiu para defender heresias que se levantaram naquela era, inclusive a de Ário, que foi esse herege que dizia que Jesus não era igual a Deus, né? E entre esse período, ou nesse período da história auge, que começou a surgir as heresias, o cristianismo parecia que estava sofrendo uma grande apostasia, começaram a surgir alguns grandes líderes. A igreja não morreu de todo, não ficou totalmente apóstata. Ela tinha os valentes ali dentro dela. Por exemplo, Jerônimo foi um desses valentes, Santo Agostinho, um outro defensor da fé cristã. Tivemos aí também Santo Agostinho foi um dos que entrou, né, com a controvérsia de Apolinário, né, e declarou, quando Apolinário declarou que a natureza divina tomou o lugar da natureza humana de Cristo, e essa heresia foi condenada no Concílio de Constantinopla, né? Tivemos, nesse concílio, dois defensores, que foi o Macedônio e o Apolinário, né? A gente pode falar um pouco disso aí depois, mas houve heresias como essa de Nestor, né? Nestor era sacerdote de Antioquia quando se opôs à aplicação do termo mãe de Deus, né? Melhor dizendo, Nestor foi contra a heresia chamada termo mãe de Deus, né? Chamar Maria de mãe de Deus. Porém, no Concílio de Éfeso, 431, a igreja aceitou o termo Maria mãe de Deus, que até hoje é chamado, né? E foi ali que o Nestor, né, foi
excomungados, gente, por falar uma verdade e por defender uma teologia bíblica. Até hoje, a Igreja Católica tem chamada Maria, Mãe de Deus. Então, houve homens se levantando de forma positiva e houve hereges se levantando de forma negativa, e houve uma luta para defensores chamados apologetas ou apologistas nesse período da história da Igreja. Então, Jerônimo, eu falei lá Anastácio, né? Falei aqui de alguns como Ambrósio, outro nome, o João Crisóstomo, Jerônimo, Agostinho. Quantos já ouvimos falar de Agostinho? Esse cara era um célebre, né? Temos aqui o Agostinho combateu teologias errôneas, várias aí, né? Na história da Igreja, né? Algumas heresias que surgiram dessas que nós podemos citar aqui, temos o gnosticismo, né? Criam que do grande Deus emanava um grande número de divindades inferiores, boas e mais. Gente, isso dentro da Igreja é um problema sério. Você acreditar que Deus, dele, emanava forças do bem e do mal, ou seja, Deus é aquele que pode trazer bem e mal para as pessoas. Olha, Deus não traz o mal. O mal existe e Deus o permite, mas não é que o mal tenha essência nele. Deus é bom, é um caráter, faz parte do caráter de Deus, faz parte da personalidade dele. Ele é bom, né? Isso é caráter, isso é um princípio divino. Então, o gnosticismo é uma heresia. Outro erro que chegou para dentro da Igreja é os chamados os ebionitas, né? Um grupo de judeus que, dentro da Igreja, começaram a trazer costumes do judaísmo, da velha aliança, dos costumes da lei para ser vivido dentro da Igreja. Não temos como conviver com a lei, né? A graça, ela veio justamente para trazer essa bênção para todos nós. Ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Os maniavels, né, que foram chamados assim em homenagem ao seu líder, o fundador deles, o chamado Mani, ou Mani. Eles criam que o universo era composto de dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz, que lutavam entre si pelo domínio da natureza humana. Deixa eu explicar isso aqui, porque isso é uma heresia forte, que até hoje tem uns crentes crendo nisso aí. Acha que Deus está lutando com o diabo e que o diabo pode até ser vencedor aí. Gente, em hipótese alguma, o diabo tem chance para Deus. Preste atenção nisso aí. O problema é quem não está com Deus, mas quem está com ele já é vencedor. Já é vencedor. Então, esse reino não é um reino que está possivelmente perdedor. Não, Deus já é vencedor. Inclusive, existe o reino do mal, claro. A Bíblia fala que o império das trevas existe. Porém, não que ele seja para lutar e tentar possivelmente vencer contra Deus. Isso é uma heresia que, na cabeça de alguns crentes, estão com medo que o diabo vença, com medo que o diabo triunfe. O diabo jamais vai vencer a sua vida se você estiver em Cristo, a sua vida em Cristo. Oi. Deus usa até o diabo, sabia? Exato, O diabo é ferramenta de Deus. E por isso que eu estou dizendo, até nisso ele pode ser o Deus soberano, agindo em qualquer que seja a situação. O diabo, assim, as pessoas falam às vezes o reino do diabo. O diabo não tem reino. E ele não tem casa. Entendeu? Deus, ele domina completamente sobre tudo e sobre todos. Exato. E aí temos os montanistas, que também eram puritanos e exigiam que tudo voltasse à simplicidade dos primitivos cristãos. Esse grupo começou a surgir dentro da igreja com a ideia de que santidade era separação fora da comunidade, fora da sociedade, de lugares isolados. E esse pessoal, claro, lá na frente a gente vai encontrar da raiz dos montanistas, né,
uns chamados os primitivos puritanos. Aí foi um segmento pós-reforma que deu certo, né? Por um certo sentido. A gente vai chegar lá na próxima aula. Bom ter cuidado com esses segmentos da era cristã. Valentes apologistas se levantaram, defenderam inúmeras heresias, mas não conseguiram evitar que a igreja fosse contaminada com tantas heresias, com tantos erros, né? Por esse período, e a gente já está aqui entrando no chamado igreja medieval, né? Por esse período, você vai aí na sua apostila, aí já estamos pulando de página aí, vamos para frente, que o tempo é esse. A igreja medieval vem agora o chamado progresso papal. Do ano 476, a gente vai saltar até 1453. Esse é o chamado Igreja Medieval. Então, nós falamos aí da Igreja Imperial, tudo o que aconteceu, pontos positivos e negativos, positivos, todas as coisas boas que veio, para bem até do Império Romano, com relação a não mais perseguição aos cristãos, a morte de cruz, a morte nas arenas, o infanticídio, a escravidão já tinha tido uma forma diferente de se ver, o domingo como um dia de descanso, e porém a influência de tanto paganismo, os próprios crentes perseguindo, em vez de evangelizar as pessoas, começaram a perseguir os cristãos. E aqui, voltando já no ano 400 para frente, houve um imperador que aí sim decretou religião oficial do Império Romano. E aí o cara que não era crente tinha que ficar em aperto. Por isso que a igreja se tornou a igreja imperial, né? Perigoso demais quando a igreja se alia ao Estado e passa a depender dele para a sua sobrevivência. Vamos para... Pastor, Oi. mas qual que é a origem de ter surgido tanta linha de pensamento diferenciada igual essas aí que o senhor tem? Falando quem aqui, minha tela, não estou vendo você aqui. Quem é? É eu aqui, pastor. Aqui, a Eni. É. Qual é o quê? Foram várias linhas de pensamentos diferentes, né? Que o senhor tem demonstrado aí para a gente. Assim, como que surgiu tanta diversificação nesses pensamentos, nessas linhas, essa direção que esse povo tomou? Como que foi isso? Por que deu tanta diferença, assim? Cada um seguiu um rumo tão diferente um do outro. Existiam princípios estabelecidos que eram próprios escritos. A única coisa que a gente tem para seguir a nossa fé são os escritos. Que escrito? Novo Testamento, Velho Testamento, a Bíblia. Interpretar esses escritos, ou seja, interpretar a Bíblia, esse é o problema. Então, tem gente que lê a Bíblia e faz a sua interpretação. Então, ela precisa ter cuidado quando se interpreta um texto. Então, essas linhas erradas, Eni, vieram de pessoas que acharam que era assim. O achômetro, sem a ajuda de um debate, de eu diria assim, de um diálogo conjunto, de outras mentes que sabem o que está pensando junto, pode criar esses caminhos errados. Toda vez que eu acho uma coisa, é um problema. Vou dar um exemplo recente, agora que está acontecendo no Brasil. Um nosso colega, um líder cristão, achou que a Bíblia precisa de uma reforma. Ou seja, ele achou, mas veja se ele tem apoio. Ele não é contra apoio, entendeu? Nessa época, a igreja lá atrás já passou isso também. Que alguma coisa tinha que ser mudada, que era diferente, que não era assim, era assado. Houve rejeição a muitos ensinos. Porém, a igreja daquela época estava muito mais influenciada por gente não cristã do que cristã. Então, muita coisa errada passou desapercebida. Infelizmente, foram criadas muitas heresias dentro da igreja, porque não houve defensores
dessas teologias. Não houve gente para combater o erro, para examinar as escrituras e dizer que está errado. E outra, muitos que fizeram isso, Eni, até foram perseguidos e mortos, infelizmente. Essa era a situação que a igreja chegou lá no período da igreja imperial, no final, e agora que nós vamos ver no período da igreja medieval. E foi aonde o pior período da igreja, que eu diria, essa chamada igreja medieval, a igreja da Idade Média, onde a corrupção foi pior ainda. Os papas começaram a surgir e começaram a apostasia, eles queriam ser apenas governantes, eles queriam era o poder, eles já não pensavam igreja como igreja, eles pensavam igreja agora como status, eles queriam era a posição, eles queriam era o domínio. Moral da história, que situação essa igreja chegou, né? Embora que sempre dentro dessa grande igreja tinha um grupo ali dentro, tinha um remanescente, tinham pessoas ali que guardaram a sua fé. Mas como eles eram minorias, eram passivos de morte, de perseguição. Agora estava o contrário. Para ser verdadeiro e para falar a verdade, essa igreja não tinha mais força, não tinha mais capacidade para combater uma grande multidão de gente que entrou dentro dela e que não tinha vida saudável, não tinha vida cristã. Dentro dessa hierarquia, não sei se consegui ajudar, dentro dessa hierarquia de papado que surgiu, vieram grandes papas, entre eles o chamado Hildebrand, né? Esse Hildebrando, por exemplo, foi um grande papa, né? Fez uma grande reforma dentro da igreja. Tivemos papas, né, como Inocêncio, Celestino, Leão I, Gregório, né? Isso, se a gente fosse falar cada um deles, seria muita coisa de história para tratar, coisa que o tempo aqui que eu estou vendo já está me deixando em aperto. Então, até Constantino, nós tivemos uma linha de pais da igreja. Tivemos Evaristo, Sisto I, Telesforo, Higino, Pio I, Aniceto, Soter, Eleutério. Esses são alguns nomes, né? Vitor, Cipriano, Estevão. Né? Aí, depois de Constantino, surgiram uma outra linha de coisa da igreja. Tivemos aqui, ó, de Constantino até Gregório Magno, tivemos Cirícios, Inocêncio, né? Celestino, tivemos aqui o Leão I, Gregório, aí você vai encontrar até ali, agora temos aqui a coroação de Carlos Magno, é o grande período da história, né, que abriu a história política e eclesiástica da Europa, um novo período da história, né, nos quais dois poderes, o civil e o papal, aparecem intimamente ligados. Aí a igreja se tornou tão poderosa, né, a partir da coroação de Carlos Magno, que às vezes, ditava as regras do governo. Era a igreja que dava ordem, muitas vezes. Nesse período, tiveram aqui o Leão III, Estevão IV, tivemos aqui o Gregório IV, Nicolau I, Adriano II, João VIII, tivemos aqui o período de 882 a 903, uma degradação do poder papal, imoralidade, casos de papas com concubinas, né? Tiveram alguns aí que não pularam a cerca, não, que não eram casados, ficaram invadindo aí jardim dos outros, né? E o famoso, ou seja, o Papa Formoso subiu ao poder em 891 e só governou 2 anos. Foi um período muito ruim do governo dele. Tivemos aqui Estevão IV, que foi aprisionado e morto, João X, Leão V, né? Temos aqui também, no período de 903 a 963, com Sérgio III, começa a influência pecaminosa de uma aventureira e alta linhagem sobre o governo papal. O que é que eu estou querendo mostrar com isso? Começa a haver uma degradação
da moral, dos costumes, dos princípios. Os papas já não tinham mais nenhum descaramento de viver a vida que eles estavam vivendo de forma errada, né? De 936 a 956, o papado esteve sob influência de Albérico. Ele nomeou 4 papas, e aí foi um outro problema, porque ninguém sabia quem ia ser o comando desses papas. O moral da história é que Otão, o Grande, fez sentir sua interferência no papado em 983, com a convocação de um sínodo para depor o imoral João XIII e substituir o Leão VIII, né? E aqui nós vamos encontrando, já chegamos aqui no ano 1073, e voltamos aqui nesse 1076 com Hildebrando, outro Hildebrando, né? Ele foi inquestionavelmente o maior estadista eclesiástico da Idade Média. Esse cara trouxe um pouco de moralização, de ordem, naquela igreja que estava ali tão fora de ordem. Porém, gente, toda a influência de Hildebrando não conseguiu fazer muita coisa, porque a igreja já estava muito contaminada. Né? Aí veio o chamado Concílio de Roma, onde ele tentou trazer algumas normas, alguns decretos, algumas regras para melhorar a vida da igreja, né? E, no entanto, a vitória de Hildebrando nunca foi completamente permanente. Ele tentou moralizar a igreja, tentou organizar a questão da oficialização da igreja, né? Ou melhor, não ter a oficialização da igreja. Ele queria que nenhum cristão assistisse missa sem que os padres realmente tivessem moralidade, vida realmente saudável, porque os padres estavam tudo, como eu falei um pouquinho lá atrás, com concubinas, com amantes, né? Virou essa degradação moral. E não, porque o celibato era obrigatório já. E agora os caras queriam casar, mas a igreja não permitia. O que é que eles faziam? Arrumavam uma mulher ali no cantinho, e essa vida durou muito tempo dentro da Igreja Católica, né? Hoje, a gente sabe como é a vida da Igreja Católica, uma história de muita culpa lá atrás, de infanticídio, de pedofilia. A gente sabe que tem muita história debaixo do tapete, que não dá nem para mexer nisso aí. Depois de Hildebrando, surgiu o Inocêncio III, veio com várias inovações também para dentro da igreja, mas não foi muito feliz, porque, como eu disse, não tinha poder de mudanças, né? E aí, para tentar amenizar um pouco a situação, começaram as cruzadas. Eu vou falar delas lá atrás, mas elas já começaram aqui, nesse período já do Inocêncio, né? Depois do Inocêncio tivemos o Bonifácio VII, tivemos o francês Clemente V, vieram aqui o Alexandre V, o pontificado de Nicolau V, haja 5 aqui nessa história, né? Inocêncio VIII, e eu estou saltando porque o tempo não dá mesmo, né? Com esse período de toda essa confusão que a igreja estava crescendo, mas um paganismo muito grande dentro da igreja. Então, muita gente já não queria viver o verdadeiro cristianismo. E outra, a influência das tribos germânicas, das tribos bárbaras, começaram a influenciar dentro do Império Romano. E esse pessoal nem sempre estava querendo viver esse cristianismo que Roma e que Constantinopla estava pregando. Então, o que foi criado? Foi criado as cruzadas. Gente, vem comigo aqui. Cruzadas para uma forma de evangelizar através da espada. Foi esse ponto que a igreja chegou. A igreja chegou a acreditar que era pela força. Ou seja, os camaradas tinham que entrar numa batalha para convencer cidades ou reinos a se tornarem cristãos, senão seriam destruídos. Que evangelho era esse? Que ponto a igreja chegou?
né? Então, houve as cruzadas, um movimento da Idade Média sobre a inspiração e mandato da Igreja. Foram as cruzadas que iniciaram no século XI, né? Essas cruzadas, né, começaram a primeira por Papa Urbano. Lembre-se que não era a Igreja que tinha o exército, ela se unida ao Império, utilizava forças de gente civil que passavam a ser arregimentadas como soldados, junto ao apoio do Império, né? Se tornou valentes guerreiros que usavam os uniformes com aquela cruz, aqueles escudos com cruz, né? Aquelas espadas que também no final dela é como se tivesse uma cruz. Essas pessoas invadiram lugares para tentar reconquistar áreas onde outros países, outros povos, outras tribos haviam dominado. Por exemplo, Jerusalém. Jerusalém foi saqueada várias vezes durante a história. Entre essas vezes, algumas vezes, as cruzadas organizadas pela Igreja Católica tentaram resgatar esse domínio de Jerusalém, né? Por um tempo. Depois, Jerusalém foi tomada pelos maometanos, o Maomé II, e aí a história vai dizer para vocês mais detalhes, que o tempo não dá aqui. A Segunda Cruzada, com Luís VII, né? A Terceira Cruzada teve o Ricardo I, melhor dizendo, a Terceira Cruzada foi dirigida por Ricardo I. É isso mesmo que eu falei, pensei que eu estava errado. Coração de Leão. Eu assisti um filme com essa história aqui, muito interessante, esse chamado Coração de Leão. Tem um filme aí por aí, vocês podem procurar depois, né? Outra cruzada foi um fracasso completo, né? Que foi a Quarta Cruzada. Eles não conseguiram os objetivos. Em vez de alcançar a liberdade de Jerusalém, eles foram para Constantinopla, ou seja, um rumo diferente. E aí saquearam a cidade e, pior, deixaram a cidade à mercê dos inimigos. Vieram os inimigos, encontraram a cidade fragilizada e dominaram Constantinopla, né? Depois veio a Quinta Cruzada, com Frederico II, a Sexta Cruzada, empreendida por Luís, né, São Luís, e a Sétima e Última Cruzada, não propriamente a última, mas a última que se tem notícia como cruzada, porque depois teve outros movimentos menores, né, foi também na direção de Luís, né, juntamente com Eduardo I. E essa foi um fracasso, né? Esta foi considerada a última cruzada. Gente, as cruzadas foram esse tipo de movimento, nada agradável, nada para trazer proveito, não acrescentou nada à vida da igreja, à melhora da vida da igreja, à santidade da igreja, à moralidade da igreja, nada interferiu. Os papas do mesmo jeito, os padres do mesmo jeito, a vida moral da igreja do mesmo jeito, nada acrescentou de bom esse tempo de cruzada. Há alguma pergunta? Só uma coisa que é interessante, Paulo. Esse período das cruzadas que o senhor falou dos cavaleiros com as cruzes, eu lembrei, são os cavaleiros templários. Isso. E a ordem foi aceita pelo papado em 1118. E durou, parece que durou até 1310, 1312, até que eles mataram o último dos chefes dos templários. Mas eles, segundo eles gostavam de lutar em favor da Terra Santa, porque sempre houve as cruzadas para a igreja tomar a Terra Santa, e julgava defender dos árabes, que era um grupo de assassinos que existia. Os maometanos. Isso, e nesse período eles massacravam todo mundo, se julgava ser cavaleiros santos. Isso. Cavaleiros santos da Igreja Católica. É uma ordem reconhecida pela Igreja Católica. Exato. Uhum. Isso aí. De forma que, mais uma vez, ressuscitou a chamada movimento monástico. E eu quero terminar com isso aqui, por causa do tempo. O movimento monástico, olha bem, eles surgiram aqui com alguns movimentos. A ordem deles, né, esses movimentos,
desenvolveu-se grandemente na Idade Média entre homens e mulheres, com resultados bons e maus, né? Por exemplo, tivemos aqui algumas ordens que até hoje existem. A ordem beneditana, monástica, a ordem dos beneditinos, fundada por São Bento, em 529, né? Tivemos outra ordem chamada, essa ordem dos beneditinos, até hoje ela está por aí, os chamados cistercienses, né? Que também vieram fortalecer a ordem benetina, né? Tivemos a ordem dos franciscanos, que até hoje existe, inclusive o Papa que está atualmente aí no governo, ela é dessa ordem, a ordem franciscana, né? E tem ainda os chamados dominicanos, né? Que é uma ordem que existe também até os dias de hoje. Essa dos franciscanos, que é muito comum, se vê alguns deles pela rua, vestindo esses uniformes marrons, né? É chamados frades cinzentos, né? São 4 ordens que até hoje ainda estão governando, estão fortes, e elas todas fazem parte da mesma igreja, a Igreja Católica. Todas essas 4 ordens, e outras tantas, mas essas são as maiores, perseveram até os dias de hoje. Trouxeram vários benefícios, né? Tem aqui os benefícios, entre elas, davam hospedagem às pessoas, aos viajantes, abrigo, comida, guardavam a literatura, salvavam isso nas suas bibliotecas, né? Os monges serviam como missionários na expansão do evangelho, isso foi muito importante, né? Porém, teve algumas coisas negativas nessa questão dos mosteiros, né? A questão do celibato, os camaradas ficavam enclausulados lá, não podiam casar, a questão da classe média pobre, eles pregavam muito que era preciso se privar da riqueza, viver uma vida de humildade, de humildade, né? Separavam as famílias das pessoas, o cara ia para um convento, se separava dos pais, das famílias, né? E teve um lado bom, e o lado ruim foi que, por outro lado, muita gente começou a ajudar os mosteiros, e alguns mosteiros até ficaram bem ricos, e enriqueceram, tiveram dinheiro de sobra, a ponto de que os padres ficaram numa mordomia tão grande que começaram a usufruir de uma luxúria dentro de casas que eram parecendo conventos, mas, para a época, eram verdadeiros luxos por causa da riqueza que eles começaram a adquirir de bens que eram dados por proprietários ricos, por pessoas que tinham boa fé, e fizeram, muitas vezes, os mosteiros se tornarem lugares que desviaram-se do objetivo pelos quais eles foram criados. E aí surge o início, dentro desse contexto todo, agora finalizando mesmo, da Reforma Protestante. O início da Reforma Protestante teve 5 movimentos. Estão comigo aqui ainda, estão quase me deixando, né, gente? 5 movimentos, olha bem. Tivemos os albígenes, né? Esses são pré-reformadores. Olha que essa turma aqui, gente, foram tão perseguidos pelo Papa Inocêncio III, fizeram um grande trabalho, queriam ressuscitar a igreja, mas foram abafados pelo poder do Papa. Tivemos aqui os valdenses, né, que aparecem ao mesmo tempo em 1170, com Pedro Valdo. Infelizmente, foram cruelmente perseguidos, não conseguiram sobreviver, né? Tivemos aqui o John Wycliffe, esse camarada aqui, em 1324, quando ele nasceu, desenvolveu uma fé saudável e recusava toda a autoridade papal, não respeitava nenhum tipo de erro, era contra as heresias, infelizmente foi perseguido e exterminado também tudo que era produzido de literatura nessa época. João Hus, 1369, outro grande fiel escudeiro da igreja, porém não foi feliz, né?
por conta da perseguição. João Russo foi queimado vivo, né? Queimado vivo. Morreu cantando, né, pastor? Morreu louvando a Deus, mas numa fogueira. Jerônimo de Savonarola, né? Outro monge dominicano que, muito fiel, foi preso, condenado, enforcado. Seu corpo foi queimado na Praça de Florença, 1498. Né? E aí teve a queda de Constantinopla, totalmente acabou o Império Romano, a Europa se tornou aquilo que a gente está vendo até os dias de hoje, os países começaram a se organizar, né? Faz parte da profecia de Daniel, a estátua dos 10 dedos da estátua, né? Não dá tempo de falar nisso aqui agora. E, para finalizar, olha as heresias que a Igreja Católica trouxe para dentro dela. Uso de reza pelos defuntos, uso de velas, culto dos santos, culto à Virgem Maria, obrigatoriedade de beijar os pés do Papa, uso da água benta, canonização dos santos, celibato sacerdotal, instituição da Santa Inquisição, venda de indulgência, substituição do pão pela hóstia, dogma da transubstanciação, proibição da leitura da Bíblia, instituição da reza Ave Maria, introdução dos livros apócrifos, dogma da infalibilidade papal e a ascensão de Maria. E tem muito ainda para rendendo aí de heresia. Estão vendo que é muita coisa para pouco tempo. Perguntas, dúvida para a gente terminar aqui? Que na próxima aula nós vamos entrar na reforma protestante e na igreja atual. Oi. O nome é Jerônimo Savonarola ou Girolamo Savonarola? Jerônimo no bom português. Mas se você for no original dele... É porque ele é italiano, então Girolamo seria italiano. Okay. Isso num bom português. Tá certo. Se eu falar os nomes aqui ruim, vai ficar ruim para todo mundo aí. Imagina decorar esse nome que você está falando aí, né? Então, na realidade, a maioria dos pregadores no Brasil sempre fala Jerônimo mesmo. Exatamente. É porque é conhecido em português, né? Jerônimos. Como outros nomes que tem ali, que não são aqueles, mas a gente está chamando pelo nome em português. Porque alguns são franceses, outros são italianos, outros são alemães. Calvino mesmo, né? Calvino, Lutero, alemão, outros franceses. Então, esses nomes são aportuguesados. Ok. Então, olha, questionário para a prova, leiam as perguntas, tenta escrever ele no caderno ao lado, a sua resposta. Leia no questionário, você tem o questionário agora, o pastor Prestes mandou no grupo, você faz um simulado, você faz como se você fizesse uma prova, você faz uma pergunta, você tenta responder as suas perguntas. Isso é uma forma de você estudar. Porque se a gente ficar aqui, eu vou ler o que você já tem em casa, não é verdade? Então, você pega o questionário, faz um simulado, pega a sua prova, vai lendo, e aí você pega o gabarito. Quando você não conseguiu, pega o gabarito, leia as respostas e deixa ele de lado, depois tenta responder as perguntas já sem o gabarito. Olha, vai por mim que você vai conseguir resolver aquilo assim, bom demais. Por quê? Porque a nossa aula aqui é corrida. Você só tem a apostila para estudar, tem o gabarito agora para responder as perguntas. Vai ser joia. Deixa eu ver quem está na aula hoje. Viu, pastor? Pastor, eu estudo no flashcard. Como é? Eu estudo nos flashcards. Isso. Deixa eu ver aqui quem está aqui com a gente hoje. Eita, isso aqui é o curso que médio. Eita, estou errado. Gente, eu estou sem uma lista de chamadas de vocês na minha mão. Deixa eu pegar aqui nome de novo. Como foi que eu salvei? Luci. Está presente. Eliadna. É isso? Sandi. Rosana. Estou aqui. Lucas.
Ruth. Gente. Maria de quê aqui? É Graciela, pastor. Maria Clara é minha menina. Como é o nome? Graciela. Graciela. É. Ok. Priscila. Eni. Sou eu. Deime. Deime, presente. Onde é que você foi arrumar esse menino, esse nome, menino? Minha mãe. Kleber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quem mais eu não chamei aqui? José Carlos de Souza. Ok, José Souza. Você está escondidinho na minha tela aqui, José Carlos. Minha tela ficou pequena para tanta gente. Aí, ó. Pronto? Mais alguém ficou sem ser chamado? Bom demais estar com vocês, viu, gente? Espero que vocês me aturem mais uma aula aí. Falta uma ainda. Aguenta aí. Obrigado, Senhor, por essa noite. Dá-nos a tua bênção e graça. Uma semana de vitória, Senhor. Com o teu renovo, com a tua paz. E sendo igreja num mundo tão corrompido e perverso, cumprindo a tua palavra que diz que o Senhor não vai nos tirar do mundo, mas o Senhor vai nos livrar do mal. Que cada um seja luz no seu lugar de trabalho, na sua casa, na sua igreja, seja sal, ó Deus, que sejamos igreja do Senhor. Dá a tua bênção sobre essa escola, abençoa a vida do pastor Prestes, todos os alunos dessa classe, das demais classes, em outros dias e horários. Oramos a ti, pedindo a tua bênção sobre nós. Nós assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te abençoe. Boa semana, gente. Obrigada, pastor. O senhor também. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite a todos. Semana de bênção. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Prazer, gente. Deus abençoe. Até mais.